Olá, turminha, tudo bom? Pessoal, hoje nós vamos dar início ao volume 2 do nosso livro, tá? Nós vamos iniciar falando de arte barroca. A gente vai deixar para trás agora o Renascimento. Isso não quer dizer que tem que ficar no esquecimento, tá? Porque o Renascimento, ele foi um movimento que é muito falado até hoje e ele foi um divisor de águas. Então, a gente não pode esquecer dele, em momento nenhum. Mas agora a gente vai entrar em um outro movimento, que vem em seguida ao Renascimento, tá certo? Vou compartilhar com vocês a página para a gente começar a falar dele. Arte barroca. Pessoal, esse nome barroco significa algo grotesco, algo extravagante, tá? Como eu vou explicar no próximo vídeo para vocês, é algo disforme, algo grotesco, né? Extravagante. Mas quem deu esse nome a esse período não foram os próprios pintores desse período, né? Esse nome, ele veio depois do período. Os críticos que foram analisar esse movimento que aconteceu na Europa, porque, como vocês sabem, a Europa ela é berço de tudo que é referente à arte. Quando eles foram analisar esse movimento que aconteceu, eles, na intenção de criticar, né, esse movimento, eles falaram que era uma arte barroca, certo? Que seria algo extravagante. Na realidade, o que aconteceu é assim, o barroco, o nome barroco é dado a pérolas irregulares ou mal formadas. Nessa época do barroco, a Europa estava vivendo grandes transformações e confrontos religiosos, né? Isso acabou interferindo na arte. Como vocês sabem, tudo o que acontece na história acontece na arte, né? É simultâneo. Então, qualquer coisa que venha acontecer lá na nossa história, a gente vai logo ver que a arte, ela automaticamente, ela muda também. Ela vai criar algumas características peculiares. E uma delas é essa, tá? O que acontece? Foi um período histórico em que os europeus se dividiam entre o material e o espiritual, a razão e a fé. Pessoal, nesse período, a gente vinha falando lá no Renascimento, que o Renascimento foi, como o próprio nome diz, um período de renascer. Foi um período em que as pessoas elas acabaram não seguindo mais a igreja, não seguindo mais os dogmas da igreja como a igreja gostaria, e começaram a questionar as coisas e procurar o porquê das coisas e a razão para que essas coisas acontecessem, certo? Acontece que nesse mesmo período, né, a igreja, lógico que ela foi sofrendo, né, os baques das pessoas que elas deixavam de acreditar naquilo que era o dogma da igreja e começavam a procurar razões, a estudar as razões, a querer entender cientificamente as coisas e não mais por algo que alguém contou, por algo que a igreja passou, tá? E aí o que aconteceu? Logo depois desse período, é lógico que a igreja não ia ficar assistindo tudo isso e deixar que isso fosse acontecendo de forma gradativa até que ela perdesse todo o seu controle. Nesse período, surge então um outro conceito de igreja, né? Que era a reforma protestante, né? Que era uma reforma que ela vinha questionar algumas ações da igreja, questionar algumas posições da igreja. E essa reforma protestante aparece, mas a igreja católica não vai ficar quieta e esperar que isso aconteça e deixar que isso aconteça como quiser. Não. Nesse mesmo período, a igreja católica, ela faz a contra-reforma. Tá? Ela faz a contra-reforma. Nessa contra-reforma, o que a igreja quer? A igreja quer fazer com que as pessoas voltem para a igreja. Ela quer fazer com que ela consiga mais fiéis para a igreja. Que ela consiga retornar os que ela perderam e até conseguir mais fiéis do que ela já tinha.
Então, a Igreja Católica, buscando firmar seus valores e ideias, utilizava a arte para as narrativas bíblicas, na tentativa de desenvolver o fervor religioso. Ela queria devolver, ela queria ter de volta aquele fervor religioso que as pessoas tinham antigamente. Então, a igreja, nesse período, ela vai na contra-reforma. Ela vai atrás de buscar saídas para que as pessoas voltem a ter a igreja, né, como um ente hierárquico superior a quem elas devem obediência, a quem elas devem ouvir, a quem elas devem respeitar. Então, esse é o período, isso é o que está acontecendo nesse momento. Então, nesse momento do barroco, está acontecendo isso. A gente está tendo aí a igreja se posicionando e querendo tomar de volta o seu lugar no cenário. Ao mesmo passo, a gente tem a igreja protestante que está disputando os fiéis com ela. Então, as pessoas, elas estão divididas entre a razão e a fé, né? E aí, quem é que vem? Aí vem esses artistas nesse momento, e eles vão tentar conciliar, esse contexto. Então, eles vão tentar conciliar o bem com o mal, eles vão tentar conciliar a pureza com o pecado, eles vão tentar conciliar o espírito com a carne e a fé com a razão, tá? Porque aí, nem só a fé e nem só a razão, eles querem conciliar, tá certo? Vamos lá. Barroco europeu, movimento artístico após o Renascimento, como eu falei com vocês, logo após o Renascimento, né, que foi aquele período em que as pessoas começaram a buscar razão para as coisas, estudar e querer respostas científicas, e não mais só respostas de cunho religioso, de crença. Então, nesse momento, quando acaba o Renascimento, começa esse período do Barroco, onde a igreja tenta reaver os seus fiéis que se perderam aí durante esse tempo. E é nesse mesmo momento em que a arte também ela vai estar posicionada em cima disso, nessa conciliação de valores, tá? O Barroco europeu se originou na Itália, certo? Mas, contudo, porém, a Itália é o berço, né, da Igreja Católica, como até hoje, né, que vocês sabem, que fica o Vaticano. E ela foi quem mais foi difícil de estar aceitando as coisas. Na época, muitas descobertas foram feitas sobre a circulação do sangue no corpo humano, né? O Isaac Newton fazia descobertas, grandes pesquisadores, Descartes e tudo, mas muitas pessoas não aceitavam. Por quê? Não aceitavam todo esse progresso, porque elas estavam voltadas para a igreja. Então, a igreja estava tentando aí retomar essas pessoas, retomar os conceitos. Então, ela também fez umas reformas nos dogmas dela e nas ações que ela tinha para manter mais fiéis com ela, né? Por isso que ela fez a contra-reforma, que a reforma quem fez foi os protestantes, e ela fez a contra-reforma. Seria um ataque, né? A reforma foi um ataque à Igreja Católica, e a contra-reforma seria um ataque da igreja tentando angariar fiéis, de um lado e de outro, certo? Pessoal, nessa mesma época, os artistas eles eram financiados por 3 grupos diferentes. Então, aí vai ter a arte, ela vai ser voltada diferente de quem financiou, né? Vai ser um pouco diferente dependendo de quem financiou. Então, a primeira que financiou foi a Igreja Católica. A Igreja Católica, ela queria manifestar o triunfo de sua fé, atraindo os novos fiéis. Então, a Igreja Católica começa a investir nesses artistas para que eles retratem todas as passagens da Bíblia por meio de desenhos, por meio de imagens. Assim, ela atraindo mais fiéis. Então, nessa época, ela faz uma correria atrás de trazer cada vez mais objetos e adornos religiosos para sua igreja e para sua cidade, tá? Depois, outras pessoas que financiaram alguns artistas foram os monarcas, certo? Monarquia. Então, o que ela pretendia? Ela pretendia exaltar os monarcas. Então, é lógico que toda obra de arte,
era voltada para a vida real, para a vida da monarquia, como é que acontecia, a vida dos reis, né, das rainhas, todo voltado para isso, tá? Depois a gente tem um outro financiador que foi a burguesia. A burguesia, pessoal, era uma classe que tinha muita condição financeira. Ela não tinha prestígio religioso, ela tinha prestígio financeiro, ela tinha poder econômico, tá? Então, o que a burguesia queria? Ela queria exibir o modo de vida, ela queria exibir a riqueza das classes sociais detentoras do poder econômico. Então, as obras de arte, no caso dela, eram voltadas para mostrar, para trazer à tona o poder econômico que a burguesia trazia. Então, a gente tem 3 grupos aí financiando artistas de uma mesma época. E cada artista vai dar um enfoque de acordo com o grupo que lhe financia, certo? O estilo de uma época. Profusão de detalhes e dinamismo na arquitetura. Pintura, escultura, música, literatura e teatro. Pessoal, a pintura, a escultura, a música, a literatura e o teatro são linguagens da arte. Então, a arte, ela se comunica com a gente através do quê? Através essas 5 linguagens artísticas. Pode ser a pintura, pode ser uma escultura, pode ser música, pode ser literatura, pode ser teatro e também pode ser dança, tá? Não está aí, mas também é uma maneira de expressar artisticamente. Então, eles faziam... Olha essa obra de arte aqui, que é a cúpula de uma capela. Certo? É a cúpula da Igreja Jesus em Roma, certo? Ele chama abóboda, que é essa parte redonda em cima da igreja, abóboda. Então, você vê que tem muitos detalhes, bastante detalhes. Então, essa obra de arte barroca aqui, ela foi financiada por quem? Logicamente, pela igreja, certo? Ela traz figuras de cunho religioso e feita dentro de um ambiente religioso, tá? Esse dinamismo, qual é o dinamismo? O dinamismo era a intenção de fazer com que você sentisse que você estava participando dessa obra. Como quando você entra, você sentir como se você estivesse dentro dessa ação, dessa cena, tá? Então, olha só. A intenção de colocar emotivamente o espectador diante de um ambiente ou cena, como se fizesse parte dela. Então, o espectador, ao entrar e ver aquela cena, ele vai se envolver emocionalmente, e ele vai se sentir como se ele fizesse parte daquela cena. Essa era a intenção. Características como teatralidade, dinamismo, conflito e forte apelo emocional. Como eu disse para vocês, o apelo emocional é exatamente nessa questão de dinamismo, de trazer o espectador para fazer parte dessa obra, certo? E se você olhar a obra, ela parece um teatro, né? Como se estivesse acontecendo uma cena, tá? Busca em retratar as emoções dos personagens representados. Para isso, usavam efeitos como cores, texturas, jogos de luz e sombra. Então, eles queriam que quando você visse aquela obra de arte, você sentia a emoção dos personagens, que você conseguisse sentir a emoção desses personagens que estão aí. Então, para isso, elas utilizavam as cores, as texturas, esse jogo de luz e de sombra, né? Como é que eu vou me envolver emocionalmente com uma obra se eu não entender qual é a emoção dos personagens que estão me passando ali? Então, é uma via de mão dupla. Quando eu entendo o que o personagem está passando, emocionalmente eu já me envolvo na obra. Certo? Então, vamos lá. Pessoal, agora é com você. Vocês vão responder as questões do livro na página 5. Bem facinho, bem facinho, bem facinho. Tem 2 questões, tá? Depois de tudo que eu expliquei aqui, vocês também vão dar uma lida no livro, né? Que é importante sempre ler. Vocês sempre devem ler as atividades que a gente deu, as páginas que a gente deu. E aí depois vocês respondam essa questão que a gente vai corrigir na nossa videoaula, tá certo? Beijo, turminha. Fica com Deus.